Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A Deus a honra, a glória e o louvor, amados. Estou aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês. E desta feita eu queria que a gente meditasse em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Dizem assim esses textos: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Capítulo 5, versículo 5 do mesmo livro diz o seguinte: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Esse primeiro texto do capítulo 1, ele nos fala de dois símbolos, de duas figuras que são, inclusive, figuras jurídicas, né? Está tratado lá no nosso Código Penal, no nosso Código Civil, com relação a essas duas questões. Uma é selo e outra é penhor. O selo, quando você vai, assim, por exemplo, num cartório, vai fazer um reconhecimento de uma firma, vai fazer uma procuração, vai fazer lavrar uma escritura. Então, no final dele vai ter lá a assinatura do tabelião, do escrevente, e vai ter um selo de autenticidade, um selo que vai provar que aquele documento, ele é verdadeiro. E também vai provar que você pagou todas as taxas e impostos incidentes sobre essa operação. Então é um selo, é um sinal de garantia. Hoje não tanto, porque a gente não usa mais as cartas como usava antigamente, né? Mas principalmente nessa época, uma pessoa importante, quando queria mandar uma carta para outra, ela escrevia, depois ela derretia a cera e com seu anel, com seu sinete, principalmente aquelas pessoas importantes, elas botavam o anel naquela cera quente, derretida, né? E aí ela tomava a forma do anel, ou seja, mostrava que aquele documento tinha sido emitido por aquela pessoa e dava um sinal de garantia, dava um sinal de autenticidade. Mas além dessa figura que o apóstolo Paulo usa aqui, o apóstolo Paulo lança a mão de um outro instrumento jurídico que é chamado penhor. Talvez muitos de vocês não tenham feito isso, e até porque hoje em dia as formas de garantia de um contrato, as formas de garantia de um negócio jurídico, ela pode se fazer de outras formas, né? Um cheque, passar o cartão, né? Uma nota promissória. Mas esse especificamente que está relatado aqui pelo apóstolo Paulo, penhor, ele tem um significado assim ainda mais forte. Como é que se dava o penhor? Existia a figura do credor, aquele que emprestava alguma coisa. Existia a figura do devedor, aquele que tomava alguma coisa emprestada. Então, vamos dizer que o devedor precisasse de 10 mil reais. Aí chega para o devedor, para o credor, aliás, diz: olha, estou precisando de 10 mil reais e eu preciso que você me empreste esse dinheiro. Então, tudo bem, o credor diz. Então, eu vou lhe emprestar esse dinheiro, mas como garantia, penhor, garantia de que você vai me pagar, então você me dá, por exemplo, um objeto seu, para que eu fique com esse objeto
até que você pague a sua dívida e assim você possa me devolver o que me pertence, o dinheiro mais os juros, e eu lhe devolver aquilo que lhe pertence, que é aquele objeto. Se você não pagar, aquele objeto fica para mim. A Caixa Econômica, por exemplo, não sei se faz ainda, mas fazia muito, eu acredito que sim, tinha agências específicas de penhor. Você levava um anel, uma joia, ela avaliava, lhe dava um dinheiro por aquilo, ela ficava com aquela joia. Quando você terminasse de pagar, você receberia a joia de volta. Minha mãe fez muito isso para pagar minha faculdade. Então era uma coisa que era muito, muito, muito comum alguns anos atrás. Então, o que é que o apóstolo então quer dizer com isso? Com essa garantia? É que Deus, ele nos salvou, ele nos regenerou e ele deixou o Espírito Santo em minha vida, em sua vida, como garantia de que suas promessas seriam cumpridas. Paulo nos diz aqui, olha, que Deus nos pôs em nós o seu selo para mostrar em todo canto que você é do Senhor. E Paulo também diz que ele nos deu o penhor do seu Espírito em nosso coração, a presença do seu Espírito nas nossas vidas. No capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer a mesma coisa, que Deus nos preparou para isso. E nos dando ou nos deixando o penhor do Espírito. Mas eu queria também complementar essa palavra com a que está lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Para a gente fechar, arrematar todo esse entendimento. Eu fiz aquela introdução e agora a gente vai passar especificamente para a aplicação desse texto. Versículo 14, capítulo 1 de Efésios diz o seguinte: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Mais uma vez, Paulo traz esse ensinamento não mais aos Coríntios, mas agora aos Efésios, dizendo que o Espírito Santo é a garantia, meu amado irmão, da minha vida e na sua vida, das promessas do Senhor. Agora, a gente não pode ler esse versículo sem lembrar de um outro que diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz que Deus deu prova desse amor para conosco. Deus deu prova do seu amor para conosco quando Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu gostaria de fazer uma tradução desses dois versículos, tanto de Efésios como de Romanos. No seguinte sentido, é como se Deus chegasse para cada um de nós e dissesse assim: olha, eu te amei e te amo e te regenerei, mesmo sabendo que você era pecador. Então, a prova maior do que eu te amei é que eu fui até você e te transformei, mesmo sabendo que você era pecador. Mesmo sabendo que você tinha seus defeitos, mesmo sabendo que você não ligava para mim, mesmo sabendo que você não me queria, mas eu te amei mesmo assim. E essa é a prova do meu amor. Porque eu não te amei porque você era perfeito, porque eu não te amei porque você era uma boa pessoa, eu não te amei porque você fazia boas obras, eu não te amei porque você era uma excelente pessoa, mas eu te amei porque você era pecador. Eu te amei mesmo você sendo pecador. Eu te amei. Mas se isso é pouco para você, são palavras minhas interpretando esse texto, tá, gente? Mas se ainda é pouco para você confiar nesse amor que eu tinha por você, que eu tenho por você, mesmo sabendo que você era pecador, eu vou te dar uma prova ainda maior. Eu vou te deixar o meu Espírito. Eu vou deixar o meu Espírito dentro de você para mostrar que tudo aquilo que eu prometi e de tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou cumprir. O Espírito está em nossas vidas
E o Espírito é a garantia de que Deus vai cumprir com todas as suas promessas. Não haveria necessidade de Deus deixar provas, meus amados. Não haveria necessidade de Deus deixar garantia, porque a gente precisaria apenas crer em tudo aquilo que Ele ensina. Mas Ele é tão misericordioso que não somente Ele faz as promessas, mas Ele ainda nos deixa garantias de que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Uma das suas promessas é que Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. O grande arrebatamento, né? O momento em que Deus vai tirar seu povo daqui desta terra e vai julgar esta terra. Mas, e essa promessa? Essa promessa Ele vai cumprir. Por que Ele vai cumprir? Porque Ele deixou a garantia de que Ele vai fazer. O versículo 14 aqui de Efésios diz que Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. Até que Ele venha resgatar a mim e a você, a promessa dEle, o penhor dEle, a garantia dEle é a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E esse Espírito nos conduz a toda a verdade. Esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito nos ensina acerca de Deus e de Jesus. Esse Espírito traz luz à palavra do Senhor para que a gente a compreenda. Esse Espírito que transforma o meu coração e o seu coração. Resumindo tudo, o bem que eu dou em garantia é a minha palavra de que eu vou cumprir aquele contrato. O Espírito Santo na minha vida e na sua vida é uma promessa de Deus, desnecessária, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas Ele é misericordioso, mas Ele faz essa promessa a mim e a você, de tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Que a gente se firme a cada dia, que a gente entenda e compreenda, que a gente perceba que a verdade que tem na sua palavra é tudo aquilo que a gente precisa para construir a nossa casa e edificada sobre a rocha. E essa rocha é com um R maiúsculo. Essa rocha é Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus fortifique a tua vida a cada dia e que você consiga compreender que o amor de Deus por mim e por você excede a todo entendimento. A todo entendimento. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será todo sempre. Louvado seja o Senhor, que fica na paz e na graça. E em breve estaremos juntos para celebrar o amor e a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.